tudo bem? Sou Rafael Menezes, professor de História do Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro. Convite dos amigos do NPH, vim aqui trocar algumas rápidas ideias a respeito da profissão de historiador, profissão essa que finalmente recebe o reconhecimento legal devido há pouquíssimo tempo. Faz basicamente 20 anos que eu passei no vestibular da URGS e ingressei na Faculdade de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esses 20 anos muitas coisas aconteceram e aconteceriam nas vidas de qualquer pessoa que pudesse fazer um apanhado desde o seu início ao que passa pela sua carreira. Mas falar isso brevemente é fazer algumas escolhas e tentar, inclusive, encontrar algumas coerências que, quando a gente sabe, ser historiador, que nem sempre elas aconteceram assim na vida. Mas das poucas coisas que eu tenho muita convicção a respeito do vivido, do passado, eu posso dizer que, ao ingressar na Faculdade de História, uma das coisas que mais maravilhou, juntamente com a questão de todo o conhecimento, toda aquela troca social, intelectual que estava acontecendo, foi começar a dar aula. E mais ou menos, realmente, a volta de 20 anos, comecei lecionando em um curso pré-vestibular gratuito, que existia até então no campus da URGS, que era o Alternativa Cidadã. E de lá tomei um gosto infinito, pelo fato de dar aula e, enfim, lidar diretamente com a história. Muitas coisas aconteceram desde então. Às vezes, a paixão por dar aulas era muito grande, às vezes nem tanto. Às vezes, a ideia de pesquisa suplantava a ideia de dar aulas, e outras vezes nem tanto. E assim foi nos últimos 15 anos de formado. O certo é que, passando por tudo isso, eu acho que a ideia de aprender e me divertir com as partes históricas é o que ficou mais consolidado. E todo o conhecimento e todo o aprendizado que tive com história me serviu para muitas coisas na vida, mas eu acho que o especial é pelo fato de não me dar uma especialização, uma especificação em alguma coisa, entende? O fato de a gente ter que pensar muito a respeito das sociedades passadas e das mais variáveis coisas que aconteceram ou que poderiam acontecer, nos ajudam a ter um conhecimento que, de certo modo, mostra uma curiosidade e uma humildade. Uma vontade de pesquisar, mas ao mesmo tempo aquela certeza de que a gente sabe tão pouco a respeito de tanta coisa legal. Bom, nos últimos anos eu prossegui dando aulas e acabei ingressando em 2019 no Instituto Federal, a rede de ensino federal do qual eu tenho muito orgulho. Fui para o Tocantins, no interior do Tocantins, lá na cidade de Dianópolis, fui muito feliz lá. Demorou muito tempo, eu consegui uma redistribuição do Instituto Benjamin Constant aqui no Rio de Janeiro. Hoje faço realmente o que gosto, da maneira como gosto. Consigo conciliar ensino, consigo conciliar com a pesquisa, o contato com os alunos e pensar a história. Sempre buscando, a partir das perguntas gerais, já disse um sábio historiador, né, das perguntas gerais, vivendo, digamos, as respostas específicas. O que eu poderia falar para alguém que está agora terminando o curso como licenciado em História? Bom, eu poderia falar muitas coisas assim, mas nenhuma em tom de conselho. Eu poderia falar que, bom, se você fez o curso de História e se você durante 4 anos se encantou pelas coisas do passado e não tão distantes do passado, tentando relacioná-lo com o presente, bom, eu te entendo. E posso dizer que gostaria de fazer o curso contigo também. Porque foi um aprendizado muito grande e ele me colocou, toda essa vivência me colocou muito mais dúvidas do que certezas. E isso, de certo modo, me deu uma grande força, me deu uma grande vontade de fazer as coisas. Bom, para encerrar, o pessoal do NPH, de maneira muito tranquila, me pediu para refletir a respeito do que é história. Olha, sinceramente, eu não sou a pessoa mais adequada para isso, até porque existiram muitos grandes historiadores com muito tempo de pesquisa, falaram coisas muito mais significativas do que eu.
Então eu não venho aqui, de maneira professoral, falar o que é história, mas eu posso garantir a vocês que responder à ideia de o que é história, ou a importância da história, tem a ver com o que a gente faz com a nossa história, com a história profissional, enfim, com a nossa paixão dia após dia. E para isso eu selecionei um trecho daquilo que, na minha opinião, não é uma resposta à pergunta que os amigos do NPH mandaram, mas é uma tentativa de certo modo, de algo que eu acredito bastante. Em 2010, o grande historiador Carlo Ginzburg recebeu um prêmio, um dos muitos de sua carreira. Nesse prêmio ele faz um discurso de agradecimento, mas esse discurso tem um trecho que eu acho que eu me identifico plenamente. Eu acho que esse historiador recém-formado, ou aquele historiador que já tem anos de praia, também se identifica. Eu vou ler para vocês, tentando responder aos amigos do NPH. Disse o Ginzburg: ensinar tem sido o meu trabalho, ou melhor, um aspecto do meu trabalho, ao lado do trabalho de pesquisa. Já disse muitas vezes que gosto de ensinar, mas gosto ainda mais de aprender. Considero aprender uma das grandes alegrias da vida. Tive a sorte de aprender com pessoas muito diferentes, cheias de qualidades extraordinárias. Se olhar para trás, sua generosidade e sua diversidade humana e intelectual me enchem de emoção. E penso no maravilhoso desenho de Goiás, que representava um velho de barba branca que avançava laboriosamente apoiado em 2 varas. E esse velho, embaixo desse desenho, estava escrito: ainda estou aprendendo. Ainda estou aprendendo.